Existe um tipo de pecado quase ninguém combate que vai levar muita gente para o inferno. Parece pesado, mas ele é mesmo. Porque ele é um pecado silencioso, ele é discreto, ele é socialmente aceito e até tratado como um traço de personalidade. As pessoas riem dele, fazem memes sobre ele, chamam de cansaço, de falta de motivação, falam até de comportamento, como se fosse o jeito da pessoa. Mas a Bíblia não trata esse pecado com leveza. Na verdade, o livro de Provérbios fala dele repetida vezes e sempre em um tom de alerta. E o pecado que a gente vai falar hoje é sobre preguiça. E talvez o mais assustador seja achar que muita gente acha que a preguiça é um pecado bem pequeno, porque normalmente nós classificamos os pecados do jeito errado. Achamos que apenas os pecados escandalosos afastam alguém de Deus, mas ignoramos pecados silenciosos que apodrecem a alma. Só que a Bíblia mostra que existem pecados que não fazem barulho, mas destroem a espiritualidade e destino. E se eu te disser que a preguiça pode estar arruinando sua vida espiritual, que ela pode muitas das vezes endurecer até o seu coração, que ela pode matar o seu propósito, e o pior é que ela pode revelar uma alma distante de Deus. Já deixa o teu like aí pra gente entender de vez como vencer esse pecado e entender como ele é danoso à nossa fé. A preguiça não é apenas não querer trabalhar, ela é uma resistência interior contra a responsabilidade, diligência e propósito. Porque desde o princípio Deus criou o homem e a mulher para cultivar, guardar, construir, servir e produzir. O trabalho não nasceu na queda, o trabalho nasceu no Éden. O pecado transformou o trabalho em sofrimento, mas a preguiça transforma aquilo que Deus entregou para o homem como um propósito em abandono. E é exatamente isso que a gente vê na nossa geração, uma geração cansada para buscar a Deus, mas nunca cansada para perder horas nas distrações. Uma geração que procrastina o chamado de Deus, que adia as decisões espirituais, que vive no conforto, mas longe do propósito. E o problema da preguiça é que ela nunca chega dizendo, vou destruir a sua vida. Ela chega devagar, de forma sutil. Ela faz você adiar a oração, adiar a disciplina, adiar a mudança, adiar a obediência, e até que, quando você percebe, sua alma esfriou. O livro de Provérbios trata o preguiçoso quase como alguém caminhando para a ruína sem perceber. E talvez hoje existam pessoas dentro da igreja que não estão em rebeldia explícita, mas estão espiritualmente paralisadas. E isso também é perigo. No vídeo de hoje, a gente vai entender o que a Bíblia realmente ensina sobre preguiça. E vamos ver por que Deus reprova tanto esse pecado, como a preguiça pode afetar a sua vida espiritual, os sinais de um coração preguiçoso e como vencer esse pecado tão sutil que destrói a sua fé. Já para fortalecer o projeto, já se inscreve e ativa o sino aí. Fica comigo até o final, porque talvez você descubra aquilo que parece ser um pecado não tão danoso, mas que na verdade é uma prisão espiritual. Agora nós precisamos entender uma coisa simples e importante. A preguiça não é apenas um problema de comportamento, ela é um problema espiritual, porque tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus revela algo errado dentro do coração. E a primeira coisa que a Bíblia mostra é que a preguiça é contrária à própria natureza de Deus. Sim, isso mesmo. A Escritura apresenta um Deus ativo, um Deus que trabalha, um Deus que sustenta todas as coisas continuamente. Vamos ver isso. Na passagem de Isaías 40:28, o texto diz: você não ouviu? Nunca entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, ele nunca se cansa. Percebe o texto? Aqui o profeta Isaías está falando para um povo cansado, desanimado espiritualmente e abatido. Israel, naquele contexto, estava vivendo momentos difíceis e muitos achavam que Deus havia se esquecido deles. Então Isaías lembra o povo de quem Deus é. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele governa tudo e ele sustenta o universo inteiro. Mesmo tendo todo esse poder, ele não está em uma rede se balançando. Ele está trabalhando ativamente. E diferentemente do ser humano, Deus não entra em colapso. Ele não abandona a sua obra. Ele não parou no meio do caminho. O texto que nós acabamos de ler é que Deus continua ativo. E isso é importante, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Ou seja, fomos criados para viver o propósito, responsabilidade, diligência e movimento. Por isso, a preguiça é tão perigosa, porque ela distorce aquilo para o qual Deus criou o homem. Desde o Gênesis, antes mesmo da queda, Deus deu trabalho ao homem. Adão recebeu a missão de cultivar e guardar o jardim. Isso significa que o trabalho não nasceu no pecado, e a responsabilidade não é maldição. E produzir faz parte do propósito humano. O pecado tornou o trabalho cansativo, mas a preguiça transformou o propósito que Deus nos deu em abandono. E é exatamente isso que a gente vê hoje. Pessoas abandonando as suas responsabilidades, seu chamado, os seus compromissos espirituais, o seu crescimento com Deus. Agora pare e observe Jesus, porque se existiu alguém que poderia viver no conforto, seria o Filho de Deus, mas
mas os evangelhos mostram exatamente o contrário. Jesus estava constantemente servindo. Ele ensinava as multidões, ele curava pessoas, ele viajava cidades inteiras, orava de madrugada, discipulava os seus discípulos. Muitas das vezes ele não tinha tempo nem para descansar adequadamente. Então Jesus lhe diz, a passagem de Mateus 6,31, vamos sozinho a um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois havia tanta gente indo e vindo que eles não tinham tempo nem para comer. Esse texto, e nesse momento do evangelho, os discípulos tinham voltado de uma missão intensa. O ministério estava tão movimentado que eles não conseguiam parar nem para alimentar. Isso mostra algo profundo. Jesus nunca viveu de comodidade. Ele entendia que cumprir o propósito exige esforço, disciplina e entrega. Claro que Jesus ensinava sobre descanso saudável, mas uma coisa é descanso, outra coisa é preguiça. O descanso, ele serve como um propósito para restaurar, para continuar na missão. E a preguiça, ela serve para destruir e paralisar a sua missão. Existe hoje uma geração confundindo conforto com paz. Pessoas cansadas sem produzir nada relevante espiritualmente. Cansadas de distração, cansadas de excesso de entretenimento, cansadas mentalmente e vazias espiritualmente. E a preguiça moderna nem sempre parece preguiça. Às vezes ela aparece como procrastinação, excesso de conforto, vício em redes sociais, adiamento constante, falta de disciplina espiritual. A pessoa sempre tem algo a dizer. Ah, depois eu oro. Deixa aqui, mas lá na frente eu jejum. Amanhã eu leio a Bíblia. Vai ter um tempo para eu mudar. Depois eu mudo. E o problema sempre é o depois. Isso que destrói anos inteiros de vida espiritual. Por isso, o livro de Provérbios fala tão fortemente sobre o preguiçoso. O livro de Provérbios foi escrito principalmente por Salomão, como uma literatura de sabedoria. Eram os ditados populares da época. E uma das figuras centrais e personagens centrais do livro é exatamente o preguiçoso. Porque o livro de Provérbios mostra que a preguiça destrói todas as áreas de sua vida. Isso é como se fosse filosofia de vida para sua vida. Ela destrói as finanças, o emocional, a espiritualidade e a família. Observe essa passagem. Em Provérbios 6, versículo 6. Observe a formiga preguiçosa. Reflita nos seus caminhos e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem chefe, nem governante, trabalhe arduamente durante o verão e junta alimento para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando é que você vai acordar? Um pouco de sono, uma breve soneca, um pequeno repouso de braços cruzados? E a pobreza lhe sobrevirá como um bandido. Salomão, nesse texto, ele usa a figura da formiga porque ela representa três coisas: diligência, constância e preparação. Perceba uma coisa, a formiga trabalha mesmo sem supervisão. Por quê? Porque ela entende o seu tempo, ela se prepara e ela vive apenas aquele momento, enquanto o preguiçoso vive adiando as suas responsabilidades. E perceba algo importante, o texto não mostra alguém destruindo por uma grande decisão errada. A ruína acontece por pequenos adiamentos. O texto diz, só mais um pouco, só mais um dia, só mais uma soneca. Parece uma repetição de alguém que é preguiçoso. E essa é a estratégia da preguiça. Ela destrói lentamente e destrói também espiritualmente. E isso que torna tudo mais perigoso. Porque ninguém se afasta de Deus de uma vez. Primeiro, existe um processo. A pessoa deixa de orar, depois perde a constância na palavra, depois esfria espiritualmente e depois perde a sensibilidade ao pecado. Tudo começa pequeno. Por isso a preguiça é tão séria diante de Deus. Ela paralisa a alma, ela rouba a disciplina, ela rouba a constância, ela rouba o propósito. E sem constância, ninguém amadurece espiritualmente. Porque uma vida forte com Deus não é construída apenas em emoção, ela é construída em disciplina diária. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Queremos os frutos da disciplina, sem viver a disciplina. Queremos intimidade com Deus sem oração. Queremos crescimento sem renúncia. Queremos transformação sem esforço espiritual. Mas o reino de Deus não é construído sobre o comodismo. Jesus nunca chamou ninguém para viver uma vida de conforto espiritual. Ele chamou as pessoas para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Agora existe outra característica muito forte da preguiça que o livro de Provérbios denuncia. O preguiçoso quase sempre vive de desculpa. Ele raramente assume a sua responsabilidade. Sempre vai existir uma justificativa, sempre vai existir um motivo, sempre vai existir um impedimento. E Salomão ironiza isso de uma maneira tão forte. Vamos ao texto de Provérbios 22:13. O preguiçoso diz, se eu sair à rua, o leão me matará. Olha o contexto aqui. O livro de Provérbios usa essa linguagem de sabedoria prática da vida diária. Ele usa um exagero para transmitir uma imagem e para expor a irracionalidade do pecado. Aqui, Salomão apresenta um homem criando uma desculpa absurda para não sair de casa para trabalhar. A ideia do texto não é comunicar que realmente existe um leão na rua. O ponto é mostrar que o preguiçoso transforma qualquer obstáculo em uma justificativa para sua paralisia. Ele sempre encontra um motivo. Ele vai
vai dizer, não é o momento. Ai, como as coisas estão difíceis. Eu nunca tenho uma oportunidade. Não estou motivado o suficiente. Depois eu faço. Enquanto o oposto da pessoa que é diligente e enfrenta as dificuldades, o preguiçoso usa qualquer dificuldade, mesmo que mínima, para permanecer parado. E isso é extremamente atual. Quantas pessoas você conhece na sua vida, ou até você, que estão enterrando até o seu propósito, porque sempre tem uma justificativa. Sempre existe um leão imaginário. Pode ser o medo, a insegurança, a distração, o conforto, a procrastinação. O preguiçoso sempre vai viver esperando o cenário perfeito. Mas a vida nunca tem um cenário perfeito. Espiritualmente, isso acontece quando tem muita gente que diz: quando minha vida melhorar, eu busco a Deus. Quando eu tiver mais tempo, eu oro. Quando eu estiver emocionalmente bem, eu começo. Mas enquanto isso, os anos passam, a vida passa. A verdade é que muita gente está presa nesse pecado invisível, está presa nessa procrastinação espiritual, sempre adiando a oração, a mudança, a obediência, o compromisso com Deus. Mas depois do que vimos aqui, fica claro, a preguiça não é um pecado inofensivo. A Bíblia mostra que ela leva à ruína, à negligência, à estagnação e ao afastamento. E então, eu quero te fazer uma pergunta. Qual área da sua vida a preguiça mais tem atacado? É a sua vida espiritual? É a sua disciplina? É os seus projetos? É a falta de relacionamento com Deus? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito ler a sua resposta. Se o seu comentário ajuda outras pessoas que também estão lutando contra esse pecado tão silencioso. Esse vídeo falou com você, já deixa o seu like. Isso ajuda esse meu canal a alcançar mais pessoas que precisam acordar esse problema. Se inscreve, ativa o sininho, porque aqui a gente não quer apenas trazer conteúdo, mas queremos trazer transformação através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo.